padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Inspire-nos a presença amorosa de Maria, que aqui nos congrega na comunidade orante para proclamar a palavra e fecundarmos o caminho do tempo do advento, tempo de graça especial para todos nós. Somos chamados a reconhecer que os nossos corações precisam recuperar sensibilidade, esvaziar-se de tudo aquilo que nos coloca na contramão do amor. Neste tempo de graça e de salvação, portanto, nossos corações se abram ao amor de Deus para qualificarmos nosso amor aos irmãos, urgência para mudarmos rumos na vida e na vida da sociedade. Refiro-me agora aos sermões de São Gregório de Nazianzo, um bispo, ao sublinhar que aquele que enriquece os outros torna-se pobre. Aceita a pobreza de minha condição humana, comenta ele, para que eu possa receber os tesouros de sua divindade. Aquele que possui tudo em plenitude aniquila-se a si mesmo, despoja-se de sua glória por algum tempo, para que eu participe de sua plenitude. Quais são essas riquezas da bondade? Qual é esse mistério que diz-nos respeito? Ele diz: recebi a imagem divina, mas não soube conservá-la. Ele assumiu a minha condição humana para restaurar a perfeição desta imagem e dar a imortalidade a esta minha condição mortal. Assim estabelece conosco uma segunda aliança, muito mais admirável que a primeira. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas veio ao encontro da que estava perdida, procurando-a pelos montes e colunas onde eram sacrificados os ídolos. Tendo-a encontrado, tomou-a sobre seus ombros, os mesmos que carregaram a cruz, reconduzindo-a à vida eterna. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amado e amada de Deus, a delicadeza da maestria de Jesus toca o mais profundo do coração de cada um de nós, nos interpelando e nos fazendo reconhecer que muito facilmente, e isso se pode constatar a partir de nossa conduta, perdemos aquela sensibilidade que o nosso coração precisa ter na condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas do Senhor. Por isso, esta pérola do Evangelho, que é Jesus exultando no Espírito Santo e louvando ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeu coisas a sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. O Senhor mostra que, portanto, a fé é fecundada na medida em que nós agimos com simplicidade. Simplicidade da criança que se coloca confiantemente nos braços do seu Pai. Por isso ele diz: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O que agrada a Deus, portanto, é a nossa simplicidade de coração, fazendo bem do melhor modo possível aquilo que nos compete na nossa responsabilidade, mas sem pretensão, com simplicidade de coração, com despojamento. Pois o Senhor nos mostra que há um caminho que a simplicidade pode nos levar, nos trazendo a riqueza maior, quando ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto,
para participar da intimidade de Deus, o Pai de todos nós, em Cristo e por Cristo, é preciso ser simples, porque Deus revela as coisas maiores e mais importantes aos corações simples. Isto é, um coração cheio de soberba, de orgulho, de ressentimentos, daquilo que de fato desfigura o coração do discípulo, não pode e não conseguirá participar e receber desta intimidade bonita que Cristo nela nos introduz. Por isso vem encarnando-se ao nosso encontro para nos salvar. Felizes, diz por isso, Senhor, o que vedes, e por isso felizes são aqueles que ouvem o que ouvis. Porque reis e profetas quiseram ver e ouvir o que os discípulos veem e ouvem. Portanto, o Senhor está nos dizendo, é preciso ver, fazer uma experiência profunda do amor, nos deixando tocar. É preciso deixar que essa palavra proclamada nos interpele e nós nos coloquemos num diálogo profundo com o nosso Deus. Bem focaliza nos seus sermões São Gregório de Nazianzo, para nos mostrar e convencer a especialidade deste tempo merecedor de preparação espiritual profunda de nosso coração, quando lembra que o próprio Filho de Deus, que existe desde toda a eternidade, o invisível, o incompreensível, o incorpóreo, princípio que procede do princípio, a luz nascida da luz, a fonte da vida e da imortalidade, a expressão do arquétipo divino, o selo inamovível, a imagem perfeita, a palavra e o pensamento do Pai, vem em ajuda da criatura feita à sua imagem e por amor do homem se faz homem. Para purificar aqueles de quem se tornou semelhante, assume tudo o que é humano, exceto o pecado. Foi concebido por uma virgem, já santificada pelo Espírito Santo no corpo e na alma, para honrar a maternidade e ao mesmo tempo exaltar a excelência da virgindade. E assumindo a humanidade sem deixar de ser Deus, uniu em si mesmo duas realidades contrárias, a saber, a carne e o Espírito. Foi necessário que Deus se fizesse homem e morresse para que tivéssemos a vida. Este mistério seja por nós compreendido, explicado e proclamado, sobretudo vivido e testemunhado. Supliquemos esta graça, neste tempo propício de mudança e de conversão, o tempo do advento. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar,
imagem